Olá, queridos! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito conhecido de todos nós, que é a ansiedade. Afinal de contas, quem nunca ficou ansioso por alguma coisa? Vou falar um pouquinho sobre o que é a ansiedade e depois sobre o que a Bíblia diz a respeito disso. A ansiedade é uma condição em que nós ficamos excessivamente preocupados com algo. Porque o ser humano foi programado para ficar atento, alerta a certas situações, um certo grau de preocupação, para que a gente possa realizar de forma adequada as coisas. Mas quando isso é excessivo, então se transforma no distúrbio de ansiedade. A ansiedade ela pode causar alguns sintomas e é um estado assim de agitação interior que é incômoda. Né? Então, você pode sentir assim, palpitações, você pode ter tremores, você pode ter alterações de apetite, alterações de sono, tem pessoas que têm dor de estômago, algumas pessoas têm até distúrbios visuais, de ver as coisas meio turvas, tem pessoas que respiram tão rapidamente por conta da ansiedade, que por causa da hiperventilação ocasiona um desmaio. Então, assim, a ansiedade pode ser desde leve até bastante complicada. E ela pode trazer as suas complicações, doenças relacionadas à ansiedade. Se a ansiedade for muito crônica, então você pode desenvolver uma arritmia, você pode ter uma gastrite, uma úlcera estomacal, você pode ter dores musculares, dores pelo corpo todo relacionadas, né, à ansiedade, dores fortes até, inclusive, com bastantes contraturas musculares. Tem pessoas que têm dores de cabeça muito fortes e constantes devido à ansiedade. Então, assim, ansiedade não é uma coisa legal de ter. A gente pode ter a preocupação normal do dia a dia, para a gente poder planejar as coisas, para a gente poder se organizar, porém, tudo que é em excesso está fora do equilíbrio que Deus propõe. Então, eu queria ler para vocês algumas passagens que falam sobre a ansiedade. O que Jesus falava sobre a ansiedade? Então, abra comigo lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25. Diz assim... Aqui é Jesus mesmo falando, né? Ele diz assim, ó: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Olha o que Jesus estava falando aqui. Não andeis ansiosos pela vossa vida a respeito de nada, nem o que vai comer, nem o que vai beber, nem o que vai vestir, nem o que vai acontecer. Nada nós devemos ficar ansiosos ou excessivamente preocupados. No dicionário, né, tem uma das definições, né, diz que é uma perturbação de espírito causada pela incerteza. Veja bem, se nós temos incerteza ou insegurança do que vai acontecer, ficamos ansiosos. Porém, nós temos um Deus que está conosco em todo o tempo, que nos fala que em tudo que nós fizermos, colocarmos as nossas mãos, nós vamos ser abençoados. Que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Que o Espírito Santo estaria conosco em todo o tempo nos ensinando, nos guiando. Fala que Deus se preocupa conosco. A palavra de Deus diz que nós não temos que ficar preocupados. Não temos que ficar com incerteza. Se nós temos incerteza é porque nós não estamos crendo no que o próprio Deus falou na Bíblia, que nós devemos confiar nele. Quando, por exemplo, um pai está na piscina e fala assim para o filho: pula, filho, que eu vou te segurar. A criança pula confiando que o pai vai segurar. Né? A mesma coisa somos nós. Se nós confiamos em Deus, então nós nos atiramos nos braços de Deus. E nós vamos acreditar que o que Ele fala é verdade. Então, ele fala para nós não ficarmos ansiosos, porque ele alimenta até os passarinhos e fala que nós temos muito mais valor do que as aves. Então, ele não vai se preocupar também conosco, com o nosso sustento, com o que é importante para nós? Claro que sim. Depois ele fala, em Mateus
6 ainda, lá no 33 e 34 diz assim, ó, ele mesmo ainda falando nesse texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha o que diz aqui. Que coisa interessante. Que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Cada dia vai ter um problema. Jesus mesmo fala aqui, todos os dias vão ter problemas. Cada dia vai ter o seu problema. Não devemos nos preocupar com o de amanhã, com o depois de amanhã. Tem gente que fica ansioso até pelo ano que vem. Meu Deus, o que vai ser de mim no ano que vem? A gente não sabe nem se vai estar vivo ano que vem, né? Então a gente tem que viver um dia de cada vez. Hoje eu estava vendo uma reportagem, sem querer eu estava comendo num restaurante e eu vi uma reportagem na televisão de uma senhora que tinha acabado de fazer uma quimioterapia. E ela falava assim, eu aprendi a viver um dia de cada vez. Olha que coisa, precisou acontecer tudo isso na vida dela, né? Para ela enxergar que nós devemos viver um dia de cada vez, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então o que nós estamos fazendo agora tem que ser o nosso melhor. Nós temos que curtir esse momento, nós temos que fazer o que for possível, o melhor que nós podemos nesse momento, porque nós não sabemos o futuro. A gente age como se a gente, né, não fosse morrer nunca, como se a gente soubesse o que vai acontecer com a gente, nós não sabemos. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então, isso me chamou a atenção, né, essa senhora falando. Uma moto passando aqui, cada vez que eu gravo, alguma coisa que acontece, né, pessoal? Agora é a moto, bom, acho que ela foi embora. Enfim, a gente aprender a viver cada dia, cada momento, sabe? Isso que ela falou me chamou a atenção. Não vamos esperar ter uma doença grave para a gente entender isso. Não vamos começar a fazer isso desde agora. Porque o próprio Jesus fala, cada dia, basta cada dia o seu mal. Já vai ter aquelas coisas que você vai ter que resolver, as confusões, as aflições, as decepções e as coisas boas também. Mas basta cada dia, vamos resolver algo de cada vez. E ele diz assim aqui, no 34, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vai ser acrescentado. Então, se nós buscarmos a Deus e fazer o que ele fala e acreditar no que ele fala, o resto vai ser acrescentado. Então, veja como a gente vai viver em paz, que é um fruto do Espírito Santo. Se a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que ter paz, porque nós acreditamos naquele que nós falamos que acreditamos, que é Deus, que é Jesus, que é o seu Filho. Então, se nós falamos que cremos em Jesus, então nós temos que crer no que ele fala. E o que ele fala? Que estaria conosco, que nós não precisaríamos nos preocupar, que nós temos que lançar a nossa ansiedade sobre ele. Ele fala que o jugo dele é leve, o fardo não é pesado. Então, nós temos que entender que o que Jesus fala é verdadeiro e captar isso para a nossa vida. É muito interessante porque às vezes a gente fala assim, nossa, o discurso de Jesus é tão bonito, né? Os ensinamentos de Jesus são tão bonitos, mas a gente não aplica na nossa própria vida. Então, a ansiedade, nós temos que lutar contra isso. Eu também passo por momentos de ansiedade e às vezes eu fico lutando, eu falo, não, Deus falou isso, e fico declarando a palavra, porque a nossa alma, a nossa mente luta contra o nosso espírito, né? Então, o nosso espírito está falando ali certinho, mas a nossa alma luta. Então, isso é uma luta diária, mas a gente tem que vencer através dos ensinos de Jesus Cristo. É para isso que ele veio, para nos ensinar como viver e como agir. Tem uma outra passagem que está em 1 Pedro 5:7. Fica mais lá para o finalzinho da Bíblia. Vamos pegar aqui. 1 Pedro... É 5? É isso mesmo. 1 Pedro 5:7 diz assim, ó. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É aquilo que eu falei, ele tem cuidado de nós. Isso está escrito na Bíblia, isso é uma verdade de Deus. Então, por isso, nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Vamos provar para o Senhor que nós amamos o Senhor. Vamos provar a Deus que nós confiamos no que ele fala. E vamos entregar totalmente a nossa vida. Quando a gente fala assim, entreguei a minha vida para o Senhor. Será que a gente entregou mesmo? A gente fica preocupado com tanta coisa, né?
Então, que a gente entregue ao Senhor, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não adianta, porque não existem coincidências, né? Então, Deus, ele vai movimentando a situação para o seu bem, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E se acontece algo ruim na nossa vida, é para que nós aprendamos algo e acontecer. Não tem como. A gente, por mais ansioso que a gente esteja, como diz lá em Mateus no capítulo 6, fala assim, quem por causa de toda a sua ansiedade consegue acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, ou consegue mudar uma filigrana da sua vida? A gente não consegue mudar nada. Se a ansiedade resolvesse os problemas, aí tudo bem, mas não, a gente fica ansioso. Só que a ansiedade não resolve os problemas. O que resolve os problemas é nós nos organizarmos, fazermos uma ação para resolver aquele problema. Não é a nossa ansiedade que vai resolver o problema. Então ela atrapalha, ela não ajuda. Que a gente foque em resolver os nossos problemas, que a gente foque em confiar naquilo que nós não podemos resolver, porque tem coisas que não dependem de nós, né? Então, que a gente foque em confiar no Senhor, em buscar em primeiro lugar a Deus e todas as coisas, porque o resto não será acrescentado. E acreditar, como diz aqui a palavra, que Ele tem cuidado de nós. Então, vamos fazer um desafio de todas as vezes que a gente começar a ficar ansioso, a gente lembrar dessas palavras. Anote esses versículos e cada vez que você começar a ficar muito ansioso, você fala, não, eu confio que há um Deus que cuida de mim. Eu confio que Ele está no controle de todas as coisas. Senhor, tira a ansiedade do meu coração, porque eu entrego agora nas Tuas mãos. E que a gente possa viver essa paz que é proposta por Jesus Cristo na Sua palavra. Amém, queridos? Então, que toda a ansiedade saia do teu coração, que você possa realmente viver o que é essa paz de espírito em meio a situações conflitantes, seja como for, mas que você viva essa paz de espírito proposta por Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima palavra, nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe. Tchau, pessoal!